Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez e hoje para fechar o ciclo aqui de gravação dos nossos vídeos sobre filtragem aqui no 10 na sorte, né? Nós arrebentamos aí, esmiuçamos cada filtrinho aqui no sistema com exemplos para que você possa tirar o máximo de proveito dessa ferramenta aqui que você não vai ver igual por aí. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder conteúdos bacana quanto esse aqui, tá bom? E olha, divulga aí nos seus grupos de apostadores que eu tenho certeza que eles vão gostar e vão melhorar muito o desempenho em suas apostas, tá bom? Então vamos lá, para fechar o ciclo aqui, eu já tinha falado mais ou menos sobre o filtro, né, de grupos, só que um tipo de análise, né, aqui agora nós vamos falar de intervalo. Certo? Eu fiz um vídeo bem abrangente aí sobre filtragem de grupos, onde eu dei uma pincelada, né, mostrando exatamente o que é. Depois eu estou vindo aqui picotando esse assunto, né, e separei em 4 vídeos para falar sobre a contagem em cima de um grupo, né, a sequência em cima de um grupo, de dezenas em cima de um grupo, agora o intervalo, né, em cima de um grupo, e também já falamos sobre a soma, beleza? Das dezenas em cima de um grupo qualquer. Tá? Então, vamos lá. O que vem a ser o intervalo? Né? É o espacinho de casas que existe, né, numa dezena, num conjunto de dezenas qualquer. Tá? Só que, com um detalhe, hein? Aqui a gente considera, tanto para sequência quanto para intervalo, as dezenas conforme elas estão dispostas e não ordenadamente, tá? Do ponto de vista da sequência em si. Então isso pode trazer uns resultados interessantes, tá? Então vamos botar a mão na massa, né? Estamos aqui com o nosso software 10 na sorte aberto e aqui, olha, na aba de filtros, né, grupos de dezenas, é sobre isso aqui. Esses grupos aqui, eles já são grupos pré-cadastrados. Quando você instala o sistema, eles já estão gravados aí para você. Mas você pode excluir qualquer um deles e você pode incluir um grupo qualquer chamado Minhas Dezenas, tá? As dezenas preferidas, datas de nascimento, enfim. O campo para você dar o nome do grupo é livre, tá? Eu estou chamando aqui, por exemplo, o grupo dos números mágicos, muito conhecido, mas você pode dar outro nome. Tá? Você pode dar um duplo clique nele aqui e mudar o nome para que você quiser. Tá? O sistema 10 na sorte ele é bem flexível. Então, pessoal, olha só. Eu quero pegar um exemplo aqui. Primeiro, vou deixar esse aqui por último da moldura, né? Porque os filtros de soma, sequência e intervalo eles são mais utilizados em 95% das vezes dos casos, em cima de um conjunto chamado todas as dezenas. É o que faz mais sentido. Né? Eu não vejo muito sentido você aplicar filtro de intervalo ou sequência nos números pares, ou ímpares, ou primos, tá? Talvez em linhas, se você trabalhar a linha, né? Ou você quiser forçar ali a sequência de duas, ou quiser forçar, né, ou evitar um intervalo de 3 dezenas, enfim. Aí eu vejo uma aplicabilidade, tá? Agora, eu, fora isso, é difícil, mas eu vou usar uns exemplos aqui bem diferentes, que é para você entender bem o funcionamento disso daqui, desse filtro aqui. E aí, meu amigo, né, a imaginação é livre e você faça uso da forma que você achar melhor, tá bom? O importante é você aprender aqui como que ele funciona, o mecanismo. Aí você bota a sua criatividade em prática para você poder extrair aquilo que você deseja aqui da ferramenta, tá bom? Então vamos aqui, né, trabalhar primeiro o conjuntinho todas as dezenas, né? Eu já expliquei aqui em outros vídeos que não tem importância eu duplicar o grupo aqui, eu posso dar nome, não tem importância, tá? Porque aqui no grupo, no filtro de grupos no 10 na sorte, se eu quiser trabalhar soma sobre todas as dezenas, eu tenho que criar aqui o grupo, todas as dezenas, colocar as dezenas e dizer que eu quero trabalhar com a soma. Se eu quiser trabalhar com a contagem, eu tenho que criar um novo grupo chamado todas as dezenas, com as mesmas dezenas, só que aqui no tipo eu digo contagem, né? E se eu quiser fazer agora o intervalo, é a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se ele já não tem aqui, botar em ordem aqui. Olha, eu já tenho aqui, tá vendo? Não estava, era em ordem aqui, tá? Eu posso clicar aqui nos títulos da coluna que isso aqui ordena. Tá? Esse grupinho de opções aqui, de botões, ele já foi extensamente trabalhado no vídeo que eu falo sobre o filtro de grupos. Beleza? Então aqui, olha, eu já tenho aqui, tá vendo? Um intervalo, onde eu estou pedindo aqui, né, eu estou dizendo que o intervalo entre as dezenas de 5, mínimo de 5, máximo de 5, eu estou dizendo que eu quero 5.
Se eu botar mínimo de 4, máximo de 5, eu estou dizendo que entre 4 e 5, né, a condição está aqui, aceitar. Porque eu também poderia inverter a condição e dizer assim, se acontecer isso, olha, rejeita a aposta, né? Mas a maioria dos filtros também a gente usa a opção aceitar, tá? Porque ele atendeu aquela condição, que faz, né? Aqui a coluna de ação, aceita. Isso quer dizer que se ele não atendeu, ele não será aceito. Então, consequentemente, ele será rejeitado, tá? Então, estou botando aqui, olha, e eu vou ativar esse filtro aqui, tá? Eu posso dar um duplo clique aqui, ó, e habilitar ele, ou simplesmente clico aqui diretamente, tá? Então, olha, eu estou com um filtro habilitado de intervalo, aonde o grupo é todas as dezenas da loteria, e eu estou estabelecendo aqui o intervalo mínimo e máximo de 5 para a aposta ser aceita. Então, aqui, ó, eu vou clicar aqui em gerar aposta, tá? Que é uma das formas. Todos os filtros configurados no sistema, seja de grupos ou condicionais, eles podem ser aplicados em várias partes aqui no sistema. Eu vou fazer para esse vídeo a aplicação aqui numa geração aleatória. Tá aqui, é dessa forma aqui. Eu clico em gerar apostas, abre aqui, eu defino aqui ainda qual é o conjunto que eu vou utilizar de dezenas, né? Para poder gerar as minhas apostas. Tá? Eu estou utilizando todas as dezenas da loteria, mas eu poderia estabelecer um determinado grupo meu para ele usar somente este grupo para gerar as apostas aleatórias, tá bom? Aqui. Eu também poderia estar com um arquivo aberto aqui, qualquer um, e usar este botãozinho aqui, que ele simplesmente aplica todos os filtros que estão configurados. E quando o sistema faz isso, ele pega aposta por aposta, passa pela condição do filtro, se a aposta é aceita, ela fica, se ela não é aceita, ela é excluída. Tá bom? E também poderia estar aplicando o filtro aqui na tela de combinação cartesiana, tá? Tem vídeo falando sobre o que é a combinação cartesiana. Se eu marcar esta opçãozinha aqui, a cada combinação gerada a gente passa pelo filtro. Se ela for aceita, ela fica. Se ela não for aceita, ela é ignorada. A mesma forma para os fechamentos matemáticos. Qualquer tela que eu entre aqui que me possibilite aplicar filtros já no processo de geração, a cada combinação gerada, ela é passada pelo filtro. Se ela for aceita, ela fica. Se não for, ela é desconsiderada. Tá bom? Explicado aqui como que a gente usa filtros no sistema mais uma vez, porque em todo vídeo de filtros, né, eu comento sobre isso. Então agora vamos na prática, né? Eu vou pegar aqui, olha, eu vou gerar 10 apostas aplicando filtros. Quando eu marco aqui, por padrão, ele já marca manter o ranking, porque o ranking é um filtro condicional muito utilizado, praticamente 98% dos casos. Você quer saber se aquele grupo, né, está bem pontuado ou foi bem pontuado, tem um histórico bom de pontuação. Então, por isso que existe o ranking, mas no nosso caso aqui não há necessidade, então eu desmarco. Eu só quero realmente aplicar os filtros padrões que já estão marcados aqui, tá bom, pessoal? E aqui eu tenho um painelzinho de filtragem que vai me mostrando quantas apostas não foram aceitas no processo, tá? Então, estou pedindo para gerar 10 aqui de 15 dezenas com aquele espaçamento ali, o intervalo mínimo ou máximo de 5 dezenas entre si. Então, eu vou pedir para gerar aqui, ó. Ah, tá, porque eu marquei aqui, olha, no seletor, tá? Tá, definidos no seletor. Então, eu tenho que botar aqui para todas. Foi isso aqui que aconteceu. E vou pedir para gerar aqui, ó, tá vendo? Para gerar 10, eu joguei fora 168. Né? Então é um filtrozinho, foi um filtrozinho bem difícil de atender as condições. E olha, eu vou pedir aqui para exibir o seletor de dezenas, né? Que ele fica oculto aqui no nosso sistema, e vou clicar sobre uma aposta qualquer gerada. Considera essas apostas geradas, elas consideram todas as dezenas da loteria, né? Então as dezenas estão sequenciais. Então olha aqui, ó, produziu um intervalo aqui de 5, tá? Que coincidentemente caiu numa linha. Tá, mas esse aqui eu não tenho um intervalo de 5 numa linha, mas ele começa aqui, ó, no 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então, em qualquer aposta, eu vou ter uma sequência de 5 dezenas, né, seguidas aqui, tá bom? Porque quando eu falo sequência ou intervalo, perdão, né, sequência de dezenas não marcadas, tá? Quando eu falo sequência, elas são seguidas, né? Dezenas seguidas ali, tá bom? Então aqui, ó, são dezenas seguidas que não estão marcadas, ou seja, é um intervalo, certo? Considerado, tá? Entre uma marcada, né, e outra não marcada, tá bom? Então é isso aqui que se propõe, tá? Agora nós fizemos o exemplo usando todas as dezenas. E vamos voltar aqui no grupo para mais um exemplozinho, grupos de dezenas. Agora, eu vou pegar um grupo específico aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse de linha aqui, na linha 1, tá? Que eu estou aqui no filtro de contagem, ó. Eu vou mudar aqui para esse nosso exemplo, vou botar intervalo e vou exigir, ó, o intervalo mínimo e o máximo de 3, tá? E vou habilitar esse filtro aqui, ó, tá? Então tá com o filtro habilitado.
Beleza? Vou pedir para gerar as apostas. Olha lá. Tá aqui aplicando filtros, vou pedir para gerar 10. Ó, ele tem uma certa dificuldade, óbvia, né? Porque na linha 1, eu só tenho 5 dezenas. Eu estou pedindo que as apostas tenham 3 dezenas de intervalo. Então é difícil, né? Porque popula demais. Mas vamos ver se atendeu. Olha lá. Olha lá, 3 dezenas vazias, tá vendo? Olha aqui, ó. 3 dezenas vazias. Olha lá, 3 dezenas vazias. Sempre. Na linha 1, tá? Ela vai ter sempre 3 dezenas juntinhas vazias, porque isso aqui é o intervalo. Se fosse sequência de 3, eu teria o contrário. As 3 marcadas, né? E outras duas não, tá bom? Mais um exemplozinho bem diferente aqui, porque eu quero enfatizar que o software utiliza a ordem das dezenas marcadas. E para isso eu vou usar a moldura, tá? Então eu vou aqui, ó, desabilitar todos, tá? Desabilitar todos, que é sempre boa prática. Eu não falei aqui no início do vídeo, que eu falo nos demais. Todas as vezes que a gente trabalha com filtragem, antes de eu começar a filtragem, a boa prática é eu desabilitar todos, tanto nos condicionais quanto nos filtros de grupo, porque eu posso estar vindo de um processo anterior, né, de geração, esquecer algum filtro configurado e de repente estar gerando apostas com aquele filtro ali que eu estou fazendo naquela hora de uma forma errada, aplicando um filtro que eu não estou sabendo que ele está, esqueci que ele estava marcado, tá bom? Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos pegar aqui a moldura, tá? Pegar aqui, olha, a moldura, eu já estou com ela aqui, né? E inicialmente, como é que ela está marcada aqui, ó? Eu vou até zerar aqui, vou apagar, tá? Continua sendo a moldura aqui, eu vou habilitar e eu vou dizer aqui que eu quero 3, vou deixar 4, vou deixar 4. Foi bem complicado atingir, mas eu vou deixar aqui 4, tá? Mínimo de 4, máximo de 4, tipo de análise de intervalo, aceitar. Só que aqui que eu vou mostrar para vocês a ordem, né, que eu vou marcar. Porque eu posso marcar de uma forma variada. Eu posso botar aqui, ó, vou botar o padrão, vou marcar a primeira linha. Aí eu poderia marcar agora alternadamente, para quê? Para poder ter as minhas dezenas numa ordem numérica. Mas eu também posso marcar, vou marcar dessa forma. Então eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20. E aí eu vou de 21 a 25. Então, desta forma, eu tenho a moldura marcada em ordem crescente de número, das dezenas, tá? Vou dar OK. E vou dar OK, habilitado. Vou pedir para gerar, o filtro não está habilitado, vou pedir para gerar 10 aqui, 15 aplicando o filtro. Beleza, pronto. O que isso aqui me gera? Ó, eu vou clicar aqui na primeira. Então, o intervalo solicitado aqui, né? Intervalo mínimo de 4, máximo de 4, ele tem que considerar, né, as dezenas da forma como foram marcadas, certo? Então, ó, aonde que está o intervalo de 4 aqui? Fica difícil a gente enxergar da forma que eu marquei, mas ele existe. Né? Porque eu marquei essas dezenas em sequências, depois eu marquei a 6, aí eu peguei ó, a 10, a 11, a 15 e a 16. Então, são essas 4 aqui, ó, o intervalo, né, de 4 na borda, tá? Que é a dezena 10, a 11, a 15 e a 16. Tá? Porque elas estão em ordem numérica. Mas visualmente assim a gente não consegue enxergar, né? Porque fica difícil, porque a gente está olhando a moldura, né? E está procurando um intervalo no aro da moldura. Então, para ter um intervalo no aro da moldura, a gente precisa marcar a moldura como um aro, certo? Então, vamos apagar. Era esse aqui o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Vou dar um duplo clique na moldura, vou apagar as dezenas da forma que elas estão, vou exibir aqui novamente e agora eu vou marcar conforme um aro. Eu vou marcar aqui primeiro a linha, continuo aqui ó, na sequência, tá? Para poder fazer o que? Fechar o meu aro da moldura numa forma de aro mesmo, tá? E vou dar OK. Quando eu dou OK, perceba que as dezenas não estão mais em ordem. De 1 a 5, claro, porque eu estou na linha. Mas depois eu tenho da 10, pula para 15, 20, 25, aí cai para 24, 23, 22, 21, que é a última linha marcada ao contrário, né? E vai para 16, 11, 6, tá bom? Então vou dar OK e vou pedir para gerar marcando filtros, olha lá. E aí, olha que trabalho interessante, né? Eu tenho aqui, ó, quando eu marco aqui agora, eu consigo ver no aro as 4 dezenas, tá vendo? Aqui deu até 5, né? Mas é porque aqui não emenda aqui não, tá? A 6 é final, final de linha aqui da nossa forma que a gente colocou, tá? Isso aqui não tem um infinito, né? Termina aqui no 6. Então, mas o intervalo aqui, ó, analisado foi de 1 a 4, tá? Olha lá, um intervalo aqui, tá vendo? Na curva de 4. Olha aqui, ó, um intervalo aqui de 4. Tá vendo? Então, desta forma, eu vou ter intervalos de 4 no aro. Beleza?
Então, isso foi para enfatizar para vocês e é o mesmo funcionamento na sequência também, tá? O filtro de sequência também utiliza a ordem, certo? De como foi marcado, tá? Se eu ocultar aqui, ó, limpar, e agora eu vou pegar aqui a moldura, vou mudar intervalo para sequência, vou dar OK, quero sequência de 4, da mesma forma que está marcada no aro. Isso aqui é só para poder mostrar, né? Eu acabei gerando duas vezes aqui, ó. Se eu botar aqui agora, eu vou ter sequência de 4 aqui, ó, marcada no aro, tá vendo? Sequência de 4 marcada. Então, quando eu falo sequência das dezenas, são as dezenas propriamente daquele grupo marcadas em sequência. Se eu falo intervalo, eu tenho que pegar a sequência da forma que eu marquei as dezenas no filtro e produzir um intervalo, né, solicitado ali, tá bom, pessoal? Então, era esse o tipo de filtro que estava faltando, né, trabalhar aqui em minúcias, com alguns exemplos interessantes, como eu fiz aqui agora, para que você possa, né, entender como que você pode tirar proveito, tá bom, desses tipos de filtros e de forma diferenciada como eles trabalham aqui no 10 na sorte, tá bom, para poder melhorar os seus desempenhos aí nas suas apostas, tá bom? Muito obrigado aqui pela sua audiência e até o próximo vídeo, pessoal.